Dani Lima e a extrema imprensa partiram para o ataque contra o Elon Musk. Para você entender como tudo começou, primeiro o escritório central do Twitter foi notificado pelo Alexandre de Moraes para que ele retirasse perfis do ar. E dentro do pedido havia a solicitação para que o motivo de retirada fosse falso, ou seja, alegasse violação às diretrizes do Twitter. O Elon Musk ficou bravo, ficou possesso com a situação e foi a gota d'água para que ele começasse a expor tudo o que estaria acontecendo e a sua insatisfação com a atuação do STF fronte à democracia, à liberdade de expressão e principalmente o Twitter. E vamos concordar, quando a gente fala de Twitter, é a rede social que mais garante a liberdade de expressão. Afinal de contas, lá você fala o que você bem quer, como você bem entende e arca com as consequências disso. Essa é a essência da liberdade de expressão. Você poder pensar, poder opinar e poder expor isso. O que vem sendo cerceado há muito tempo no Brasil, desde as eleições de 2022. Só que isso começa a ganhar contornos completamente pitorescos, porque dentro desse cenário todo, precisou, como eu disse no vídeo anterior, vir uma figura mundial expor o que está acontecendo aqui dentro. Só que dentro desse cenário, enquanto toda a imprensa mundial divulga o que está acontecendo no Brasil, os contornos de ditadura que o STF e o governo brasileiro tem adotado quanto à liberdade contra a rede social Twitter, a imprensa brasileira, ao invés de defender a liberdade de expressão, passou a defender justamente aqueles que cerceiam a liberdade e atacar o Elon Musk. Primeiro vamos começar com o Fantástico, e aí eu tenho uma opinião muito pessoal. O Fantástico se tornou o maior esgoto da TV brasileira. Um programa que em outros tempos já foi muito sério, se mostra hoje um verdadeiro serviçal do autoritarismo do governo Lula. Um programa que serve como folhetim para propagar o que o governo quer que as pessoas pensem do jeito que eles querem impor isso na cabeça das pessoas. A Rede Globo simplesmente se tornou um esgoto onde fica propagando as informações para todo mundo. Dá uma olhada no que foi a matéria do Fantástico sobre a treta Alexandre de Moraes e Elon Musk. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, incluiu o empresário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, no inquérito das milícias digitais. Musk usou a própria rede social para atacar Moraes e ameaçar desobedecer decisões judiciais brasileiras. Elon Musk escreveu: "Por que você está exigindo tanta censura no Brasil?" Horas depois, em outra publicação, ameaçou reativar contas do X, bloqueadas pela Justiça, por desrespeitar a legislação brasileira, mesmo que, segundo ele, isso custasse o fechamento da empresa no Brasil e prejudicasse o lucro. Não é à toa que a Rede Globo é justamente a emissora que mais recebe verba institucional do governo Lula. E não tem como a gente falar de militância na imprensa e não falar da Dani Lima, a pessoa que se tornou a verdadeira caricatura do governo Lula. E dá uma olhada em como ela pontua a treta Alexandre versus Musk. Elon Musk está espelhando uma estratégia, gente, de articulação internacional de radicais da direita. Essa articulação que ele está fazendo dá vazão, com uma mão, a teorias da conspiração bizarras, que lá fora, vocês viram o que aconteceu recentemente? A gente trata como ridículo porque ridículo é. A Dani Lima, ela comenta o autoritarismo do Elon Musk. Para ela, a liberdade de expressão é uma bandeira da extrema direita. E aparentemente você ter liberdade é uma pauta que só a direita defende. Afinal de contas, a esquerda historicamente trabalha com autoritarismo. Trabalha com comunismo, trabalha com o aprisionamento da ideia das pessoas. Afinal de contas, qualquer pessoa que pensa não concorda com o que eles pregam, com o que eles fazem. A Dani Lima, ela é bastante adjetivadora, ela usa muita verborragia justamente para de alguma maneira rotular aqueles que ela não gosta. Ela não pratica jornalismo, que é você noticiar o fato. Ela pratica o que seria praticamente um blog, um YouTube. O que eu faço aqui no meu canal, onde eu exponho a minha opinião. Só que eu não me dou o papel de jornalista. Eu conto pra vocês o que eu penso. Eu pego um fato e analiso. A Dani Lima não é paga pra isso. Ela é paga pra noticiar fatos. Só que ela atua, na realidade, como relações públicas do governo Lula. E ela pega qualquer notícia e passa pano. Ela desconstrói o fato simplesmente para alegar que aquilo é o que ela quer. Vale lembrar o papelão que ela passou recentemente quando o Bolsonaro passou o carnaval na embaixada. Disse que cometeu crime, que seria preso. Depois teve que vir a público se retratar daquele jeito completamente mabembe. Dá uma olhada aqui no vídeo. A ala do Supremo Tribunal Federal que eu consultei diz que, olha, claramente foi uma provocação. Muito recibo de medo do que pode acontecer com ele, do futuro político, do futuro deste homem que já está inelegível por 8 anos, tá? Mas não vem crime. E só para relembrar, tem o caso dos laptops também, onde mais uma vez a Dani Lima, que fica ali com o celularzinho dela fazendo notícias,
passou vergonha. Vamos relembrar aí. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Agência Brasileira de Inteligência. Apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador. O vereador do Rio de Janeiro jamais teve qualquer cargo na administração federal. Não há explicação possível para ele ter consigo um equipamento cadastrado na Agência Brasileira de Inteligência. No fim disso tudo, eu fico pensando como ataque à liberdade de expressão é teoria da conspiração. Como liberdade de expressão é teoria da conspiração. Daqui a pouco, no Brasil que a gente vive, a liberdade de expressão vai ser só uma teoria mesmo, porque na prática a gente já vive a ditadura plena, a ditadura do judiciário. E aí vale a gente resgatar a velha frase do Rui Barbosa, que a pior das ditaduras é a do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. E aí eu pergunto a vocês, a quem nós vamos recorrer? Sobrou o Elon Musk. Só que no meio disso tudo eu fico pensando, por onde anda o Pacheco? Onde está o senador, presidente do Senado, Pacheco? Ele simplesmente está calado. Em outros tempos, aí alguns meses atrás, ele andou colocando a cabecinha para fora, falou uma coisa ou outra e se acuou. Por que será? Do que o Pacheco tem medo? O que ele está temendo? Será que aquele happy hour com o Lula fez ele mudar de opinião? Enfim, tem muita conversa aí que ninguém está sabendo. E a Dani Lima, vamos continuar na Dani Lima, aí ela segue. E ela diz que a conspiração é a liberdade de expressão. Mas olha a frase dela. Se o Trump for eleito, as coisas vão ficar ainda pior no Brasil. É uma armadilha. E não é uma armadilha pequena. E ela pode ganhar contornos ainda mais dramáticos para as instituições no Brasil se Donald Trump for eleito. É conspiração a gente querer liberdade para pensar? Ou é conspiração ela fazer uma ligação de que o Trump vai piorar o cenário do Brasil? O pior cenário do Brasil é o Lula ser presidente do Brasil e o Biden presidente dos Estados Unidos. Com o Trump sendo eleito, pelo menos um raio de luz sobre alguma democracia vai existir no mundo. Porque pelo menos o presidente dos Estados Unidos vai estar ali disposto a expor o que acontece aqui em terras tupiniquins. E ela termina ainda explicando como a liberdade de expressão é uma falsa liberdade. Então, segundo a Dani Lima, você ter liberdade de se expressar é uma falsa liberdade. Talvez seja liberdade para ela aquilo que ela quer que você seja livre para pensar, como ela bem entende. Dizendo o seguinte, abrindo aspas para a grande intelectual de esquerda Dani Lima. Essa é a liberdade de expressão irrestrita. Quem paga no Twitter tem mais alcance. Quem fala o que a plataforma entende ser relevante tem mais exposição. Isso é uma falsa liberdade. Essa é a liberdade de expressão irrestrita. Quem paga no X tem mais exposição. Quem fala o que a plataforma entende ser relevante por meio de seus algoritmos tem mais exposição. É uma liberdade maquiada, controlada, portanto, falsa. É engraçado o raciocínio dela, porque de alguma maneira ela traz conceitos de mercado para linkar isso à liberdade, só porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão de relevância e alcance é justamente de popularidade do conteúdo que você dá. Ou seja, a informação que você gera, quanto mais engajamento ela tem, ou seja, mais comentários, curtidas e retweets, naturalmente leva um maior número de pessoas a compartilhar e comentar aquele conteúdo. É uma popularidade gerada justamente pelo interesse do conteúdo que você gera. Só que não é liberdade, porque qualquer pessoa com engajamento ou não pode escrever a besteira que ela bem entender na rede social e ela vai ser livre para se expressar. Liberdade de expressão não significa popularidade, são conceitos bastante distintos. A liberdade de expressão é quando você expressa o que você quer, o que você pensa, o que você sente e arca com as consequências disso. A liberdade de você ter popularidade é justamente por aquilo que você pensa, você ganhar o apoio popular. É bastante simples, é só pegar o Lula e soltar ele na Avenida Paulista e o Bolsonaro e você vai ver a liberdade de popularidade. As pessoas vão se reunir ao redor daqueles que elas gostam mais e vão vaiar o que elas menos gostam. Eu acho que a resposta é um tanto quanto óbvia e a gente viu isso nas recentes manifestações. E só para você ter uma noção do que é liberdade de expressão, a Dani Lima estava batendo no dono da rede X e ainda assim você recebeu o conteúdo. Se não tivesse liberdade, ele não permitiria que você ficasse compartilhando, retweetando um conteúdo que critica ele. Ali nós temos a liberdade no seu estado essencial, no seu estado bruto. Agora, imagine que o dono fosse algum ministro do STF e o vídeo falasse mal deste ministro do STF. Será que você poderia compartilhar na rede STF? Fica a pergunta para vocês. E o engraçado de tudo é que na TV australiana o Brasil já está vivendo uma ditadura. Ou seja, o Brasil já vive uma ditadura na Austrália. Dá uma olhada no que diz a TV australiana. So
Here we have Brazil threatening Elon Musk and his platform with fines and other punishments. The outrageous thing about this is not only, I mean, you've just talked about it, but not only are they saying you've got to block these accounts, but you're not allowed to tell the public which accounts are being blocked, and you're not allowed to give any reasons for it. I mean, can you get more totalitarian than that? That's exactly what it is. It's totalitarianism. And, what is happening in Brazil is arguably worse than what's happened with the E-Safety Commissioner, because the E-Safety Commissioner is like a quasi-governmental organisation. This is the judiciary doing it. Yeah. Now, that's not to say that that could never happen here or anywhere else. It could always matter happen. Of time. It could always happen anywhere, and it's the same as controlling the media. Social media is another form of media. O engraçado é que toda essa gente de esquerda que tá atacando o Elon Musk diz que os bilionários não deveriam fazer nada no Brasil. E esse bilionário tá vindo aqui dar palpite no país onde ele tem uma rede social, onde ele tem investimento, onde ele gera empregos, e ele não pode dar pitaco, porque os pitacos são contrários ao governo. Só que o George Soros continua dando pitaco a bel prazer na política brasileira, influenciando pessoas, e ninguém fala nada. Afinal de contas, não é efetivamente o que é dito, mas sim quem diz. E só para você ter uma ideia, uma ONG contra a CPI do MST recebeu $100 mil, ou seja, mais ou menos R$500 mil, do bilionário. De olho nos ruralistas. Sabe quem é o responsável pela captação da ONG? Sabe quem que é? Sabe quem que é? Renata Boulos, a irmã do Guilherme Boulos. Afinal de contas, o lobby político parece ser o ofício da família, que tem poupudos recursos, mas continua dando rolê de Celtinha. Agora não mais, né? Porque aí ele inventou uma desculpa lá para andar de carro blindado de segurança. Mas vale dizer que o Open Society do George Soros distribuiu $32 milhões para ONGs brasileiras entre 2016 e 2019. Agora eu te pergunto, tem alguma ONG que traz esse trabalho sério? Tem alguma ONG de direita? Não. É simplesmente de ONG de MST para baixo. Se bobear, até a ONG do padre está recebendo um cascalho. Inclusive, para isso era bom a CPI, porque a gente podia abrir o sigilo da ONG e descobrir se tem dinheiro do George Soros para financiar o padre, que depois pega o usuário dentro da ONG e acaba abusando. Ou seja, indiretamente o George Soros estaria financiando o estupro de vulneráveis. Só que, para concluir, em nenhum momento a esquerda acusa o bilionário de atentar contra a soberania nacional, porque estão financiando justamente aqueles bandos de idiotas esquerdistas, preguiçosos, inúteis, que ficam fazendo aquela palhaçada toda. É dinheiro para eles abraçarem árvore. E assim, quando a gente fala de esquerda, a gente entende o aparelhamento das estatais. Dá uma olhada nessa notícia. A Márcia Tiburi, aquela do macho turbo tecno nazifascista, ela recebeu 35.247, da 13, para palestrar sobre gênero na Petrobras. Ou seja, mais de R$35 mil para uma palestra da Márcia Tiburi. Eu te pergunto, você pagaria R$1,99 para ir numa palestra da Márcia Tiburi? Quanto tempo você leva para ganhar R$35 mil? Ela foi lá dar uma palestra que não deve ter durado 1 hora. E de conceito, de inteligência, não deve ter agregado no QI das pessoas. Muito pelo contrário, quem participou deve ter ficado mais burro. A questão é a seguinte, a Tiburi, que é a ex-autoexilada em Paris, ela palestrou na Petrobras. O tema, cara, eu acho legal que ela usa, assim, palavras grandes. Heteronormatividade, estereótipos de gênero. Assim, ela pegou o Dia da Mulher e ela fez uma palestra contra estereótipos de gênero. Sendo que feminino, que é onde está adentrada a mulher, é um estereótipo, a não ser que tinha mulher trans, mulher translésbica, que talvez seja um cara que se sente mulher e é lésbico. Enfim, a questão que os tópicos eram heteronormatividade, estereótipo do gênero, identidade de gênero e heterossexualidade compulsória. Eu vejo, tipo, tem uma pessoa com uma faca. Ah, mas você vai ser hétero! Você pega essa mulher aí e seja hétero. Aí o cara, não, pai, eu quero ser uma menininha. E o pai tá lá, pondo na cabeça da criança. Deve ter sido isso a palestra. Enfim, aqui tá fala dela na palestra, não tem vídeo. Deve ser porque não gravaram a palestra dela. Exato, ninguém viu. Mas abrindo aspas para a Márcia Tiburi. Vocês podem ficar super confortáveis se amanhã já não estiverem mais tão bem situados nesse lugar aí onde hoje estão acreditando viver. No caso, homem e mulher. Claro, amanhã você pode acordar se sentindo um ornitorrinco. Então você vai ser aquilo lá, segundo a Márcia Tiburi. Porque com certeza o cara muda de gênero do dia pra noite. Tem aquele vídeo do cara que, quando ele descobriu pansexual, o sujeito tava lá na vida dele, no ápice da vagabundagem, sustentado pelo pai, pela mãe, fazendo nada, com o seu boné do MST, pensando, eu sou uma pessoa não binária. Bro, no dia que eu me entendi como uma pessoa não binária, tipo, foi o dia.
Aí fui, liguei pro meu irmão e falei, pô, acho que falta ser binário. Tal, expliquei. Aí ele, faz sentido. Enfim, isso é a esquerda e para isso serve o dinheiro público da Petrobras. Não à toa, os resultados das estatais estão sendo um verdadeiro fiasco sob a gestão Lula. Enquanto na gestão Bolsonaro era positivo, a gente tinha as empresas sendo valorizadas e com dividendos sendo pagos e com a empresa dando lucro, sob a gestão PT, o dinheiro é gasto para financiar a Márcia Tiburi desconstruindo os gêneros. Só que eu quero chamar a atenção de vocês. Tá uma porcaria sob o governo Lula. Vamos concordar que você que acompanha meu canal aqui no YouTube, todo dia você abre aqui no seu café da manhã para ver uma péssima notícia para começar o seu dia com o pé esquerdo. Eu sou o portador da má notícia na sua manhã. Só seria pior se você estivesse vendo a Rede Globo, aí também você estaria no esgoto. Mas vamos lá, dá para piorar. Nada é tão ruim que não dá para piorar. Imagine se o Guilherme Boulos virar prefeito de São Paulo. Bom, quando a gente fala de São Paulo, a gente roda a pesquisa. Qual que é o primeiro assunto que as pessoas reclamam na cidade? O problema número 1, segurança. Você que tá vendo esse vídeo, eu duvido que você tem coragem de pegar o seu celular na mão e sair andando daqui da Câmara Municipal e ir até o edifício Itália. Você vai ser roubado. Não é que você pode ser roubado, você vai ser roubado. Você não consegue andar na Paulista e fazer um selfie. Eu já fui roubado na Paulista fazendo um selfie num ato de campanha com as 300 pessoas em volta de mim. Em 2020. E de lá pra cá a coisa só piorou, porque a gente ainda tava na pandemia. Então, você para e pensa, segurança é o pior problema. Como é que você resolve a questão de segurança? Dando farolete pro policial, melhorando a via pública ou dando armamento pra polícia? A pergunta é um tanto quanto óbvia, né? Uma pergunta retórica. Você tem que pegar o policial e armar ele até os dentes, porque o primeiro ponto é que você vê um policial armado, ele já tem um fator de coação. Você vê ele armado, você já imagina, pô, eu não quero fazer uma caca aqui que aquele cara tá armado, ele vai me lascar. O segundo ponto é que você dá segurança pro policial. Então, armas trazem segurança. Armas trazem a sensação de segurança para as pessoas. E armas trazem segurança para os policiais que estão se expondo para garantir a nossa segurança. Os bandidos estão armados até os dentes. Pois bem, o Guilherme Boulos quer ser prefeito de São Paulo. O Guilherme Boulos que defende terrorista, o Guilherme Boulos que defende o Hamas, o Guilherme Boulos que invade propriedade, o Guilherme Boulos que é ligado ao MST, que não respeita Jesus Cristo, que atacou a imagem de Jesus Cristo na cruz em plena Sexta-feira Santa. Esse é o Guilherme Boulos. E agora o que ele resolveu? Que a GCM não pode mais ter fuzis. Faz parte da atribuição da guarda, do policiamento preventivo comunitário de proximidade, da preservação dos próprios públicos, o uso de uma arma de longo alcance, uma arma como fuzil. Eu não acho que seja por aí o caminho. A guarda estar armada é previsto legalmente, é previsto funcionalmente, isso para um agente de segurança é essencial, inclusive. Agora, nós não podemos ir para uma linha do espetáculo, né? Não podemos ir para uma linha de confundir atribuições. O prefeito Ricardo Nunes investiu uma grande quantia de dinheiro para trazer mais armamento para a GCM, para municiar a GCM, equipar a GCM. São escudos, são viaturas, são coletes, são fuzis, são armas, são pistolas, justamente para que a GCM possa ter um papel de garantir a segurança das pessoas. E ainda assim tá difícil. E o que o Guilherme Boulos diz? Abrindo aspas para o invasor. O atual prefeito comprou um monte de fuzil para a guarda. Eu não acho que isso tem sentido. Não, o que tem sentido é dar fuzil para MST, né? Não podemos ir para uma linha do espetáculo. Cara, quem fazia espetáculo tacando fogo em pneu era justamente você. Mas o Guilherme Boulos, ele deve achar que espetáculo é um pancadão, onde um bando de jovens fica usando drogas, meninas de 14 anos se prostituem, aumenta o número de furtos porque os caras vão tirar onda na comunidade. É isso que o Guilherme Boulos entende por adequado, até porque a Marta Suplicy já dizia que pancadão faz parte da cultura. Você não sabe o que é um pancadão? Dá uma olhada em umas imagens aí. E aí a gente pega a gestão Boulos, vamos falar de gestão PT. A gestão Haddad foi justamente a que piorou os índices da Cracolândia, levou a Cracolândia à bancarrota. A gente tem o péssimo cenário da Cracolândia hoje justamente por conta do que foi a atuação do Fernando Haddad. Então você soma isso a uma gestão Guilherme Boulos que quer desarmar a GCM com o crescimento da Cracolândia, imagina o que vai ser São Paulo numa gestão Guilherme Boulos. Este é o ponto. Se você mora numa comunidade ou perto de uma, você sabe o inferno que é um pancadão. Há alguns meses eu passei a ter uma atuação ostensiva quanto a pancadões. Nós invadimos comunidades, demolimos propriedades, nós apreendemos equipamentos. O Jaguaré passou a ter paz, as pessoas puderam começar a dormir com tranquilidade porque nós acabamos com o pancadão. Mas é um trabalho bastante árduo.
No último sábado eu fiz uma operação na favela do Mutirão, foi uma operação complicada. Tentaram virar o morro, teve veículo apedrejado, tentaram me atingir, foi um caos a operação. Vocês vão ver as imagens no vídeo que vai sair daqui a pouco. Mas só para você ter uma palhinha do que vai ser, dá uma olhada numa pequena amostra do que aconteceu. Primeira batida aqui na comunidade, já pegamos um paredão de som, naturalmente vai ser recolhido para o inquérito. Hoje são 3 comunidades que a gente vai visitar. A quantidade de ameaças que eu recebi de sábado para domingo por ter acabado com um pancadão dá nota da criminalidade que está envolvida com isso. E não que essas ameaças vão fazer eu parar não, até porque a ameaça de vagabundo para mim é combustível para continuar trabalhando. Porque enquanto o vagabundo está reclamando, o trabalhador está dormindo em paz e é para isso que a gente trabalha. Só que essa situação pode ser muito agravada. Imagine o que vai ser uma gestão Guilherme Boulos. Esse sujeito não pode chegar à prefeitura de São Paulo. Assim como o Lula não podia ter chegado à presidência e infelizmente foi alocado naquele lugar e agora vai dar um trabalho lascado pra gente retirar ele de lá. É isso, gente. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.